Já ficou paralisado diante de uma decisão, mesmo sabendo que existia uma chance real de dar certo? Talvez o que esteja te travando não seja falta de coragem, mas sim um dos medos mais invisíveis que existem, o medo de perder. Hoje a gente vai falar sobre a aversão à perda, um comportamento silencioso que sabota as suas escolhas, te prende em uma vida mediana e que provavelmente está presente nas suas decisões diárias. E o mais importante, eu vou te mostrar como sair disso. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e você está no meu canal, onde você aprende sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, produtividade e como se tornar uma melhor versão de si mesmo. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, curte o vídeo, se inscreva no canal e, é claro, compartilha com pelo menos um amigo. Bora começar então a falar sobre o tema de hoje, que é aversão à perda. Em 1979, dois psicólogos, Daniel Kahneman e Amos Tversky, publicaram uma teoria chamada Teoria da Perspectiva, que mudou tudo o que se sabia sobre como tomamos as nossas decisões. Eles provaram que a maioria das pessoas não tomam decisões baseadas em uma lógica ou análise fria. A gente decide com base na forma como a situação é apresentada e principalmente no medo de perder. Perder R$100 nos traz mais dor do que ganhar R$100 nos traz felicidade. O nosso cérebro instintivamente valoriza mais o que já tem do que aquilo que ainda pode conquistar. Essa programação interna faz com que a gente prefira manter algo que nem é tão bom assim a correr o risco de perder, mesmo quando a possibilidade de ganho é real. Isso é a aversão à perda, um medo disfarçado de prudência que nos sabota todos os dias. Eu gostaria de te mostrar isso de forma clara por meio de um gráfico. Agora imagina um gráfico bem simples. Se a gente ganhasse algo, a nossa alegria cresceria numa curva leve. Mas, se a gente perdesse, a dor cresceria muito mais rápido, numa curva muito mais inclinada. Esse é o modelo visual da teoria da perspectiva. E para ilustrar isso, pensa comigo. Você investiu, por exemplo, R$10.000, mas em alguns dias perdeu 1.500. A sensação? Frustração, raiva, talvez até medo. Agora inverte. Você lucrou R$1.500. Legal, né? Mas a alegria não chega nem perto do desconforto que foi sentir a perda. É exatamente essa simetria emocional que mostra como o medo de perder é mais forte do que o desejo de ganhar. E isso não vale só para o dinheiro. Esse tipo de comportamento acontece com frequência em várias áreas das nossas vidas. Não é só sobre investir, é sobre como tomamos decisões todos os dias, sem perceber que estamos sendo guiados por esse medo invisível. Agora que você já entendeu como funciona a aversão à perda e a teoria da perspectiva, vamos trazer isso para a vida real, porque esse medo invisível está por trás de muitas decisões que a gente toma, é claro, sem perceber. A primeira delas é compras feitas por impulsos disfarçadas de boas oportunidades. Sabe quando você está navegando num site ou andando no shopping e vê aquela plaquinha chamativa? Já aconteceu com você? Últimas unidades, só hoje 50% de desconto. Você nem estava precisando daquilo, mas compra. Por quê? Porque o seu cérebro não quer perder uma chance, mesmo que essa chance tenha sido criada só para te gerar um sentimento de urgência. É a aversão à perda em ação. Você não quer perder a promoção, mesmo que isso te faça perder dinheiro comprando algo inútil. Ou seja, o medo de perder uma oportunidade te faz, ironicamente, perder de verdade. O segundo deles é um trabalho que te adoece, mas que você não larga por medo. Você acorda cansado, vai trabalhar sem vontade, sai frustrado e repete isso dia após dia. Mas não pede demissão porque você tem medo de perder a estabilidade, o salário fixo, o garantido. O problema é que ao proteger esse garantido, você está abrindo mão de outras coisas, como a sua saúde mental, a sua criatividade e o seu propósito. A verdade é que você está trocando a sua paz interior por uma falsa sensação de segurança. E quanto a sua estabilidade externa custa a sua instabilidade interna? Talvez seja a hora de repensar se isso ainda vale a pena. O terceiro ponto é relacionamentos que já acabaram, mas você insiste por apego. Você sabe que a relação esfriou, que não há mais admiração e nem crescimento, mas ainda assim permanece. E por quê? Porque você pensa de repente,
já investi tanto tempo, jogar fora isso seria uma perda. Mas o que você talvez não perceba é que o que está sendo perdido dia após dia é você. A sua energia, a sua autoestima, a sua liberdade emocional. A aversão à perda faz você se apegar a algo que já não existe, apenas para não encarar o desconforto de um recomeço. O quarto é sonhos e projetos que ficaram parados por medo de tentar. Você tem uma ideia incrível, por exemplo, como criar um canal, abrir um negócio, fazer um intercâmbio ou de repente começar um curso. Algo que você sente no fundo que faria bem, mas aí vem o pensamento. E se eu perder dinheiro? E se eu fracassar? E se der errado? E o medo te paralisa. Só que o que muita gente não percebe é que ficar parado também é uma perda. Você está perdendo tempo, experiências, evoluções, conexões e, é claro, propósito. A aversão à perda te coloca numa posição de defesa constante. O que você precisa entender é que esse medo te sabota. Esse medo é tão sutil e tão silencioso que muitas vezes nem percebemos que ele está aí, agindo por trás das nossas decisões. Você pode até se convencer de que está sendo racional, responsável, equilibrado, mas no fundo está deixando passar oportunidades de crescer e de se transformar e, é claro, de viver de verdade. Tudo isso porque tem medo de abrir mão de algo que, na real, já não serve mais. A aversão à perda te mantém preso numa zona de conforto desconfortável, onde a segurança aparente esconde o que você realmente perde, a sua liberdade, a sua evolução e o seu futuro. E assim, cada escolha se transforma em um campo minado, cheio de medo e dúvida, em vez de ser uma porta aberta para novas oportunidades. A boa notícia, você pode mudar isso. A mente é treinável e aqui vão 4 passos práticos de como superar a aversão à perda. O primeiro deles é tome consciência. Quando você se deparar com uma decisão difícil, pare por um minuto e reflita. O que exatamente estou tentando proteger aqui? Isso é medo de perder algo ou é desejo genuíno de manter algo que realmente importa? Só essa clareza já começa a mudar completamente o seu olhar e o seu rumo da decisão. A segunda dica é mude o foco do medo para o ganho. Ao invés de pensar, e se eu perder? Começa a se perguntar, e se eu ganhar? Essa simples mudança de perspectiva tira você da defensiva e te coloca em um movimento rumo às oportunidades. A terceira dica é entenda que tudo tem um custo. Ficar parado também custa caro. Cada dia que você adia aquilo que pode te fazer crescer, você está, na verdade, acumulando perdas invisíveis de tempo, de aprendizado e de chance. A quarta dica é treine a coragem nas pequenas decisões. Comece dando passos menores. Diga não quando algo não faz mais sentido. Desapegue do que não usa mais. Experimente algo novo mesmo que dê um frio na barriga. Esses pequenos exercícios fortalecem a sua musculatura emocional, te preparam para decisões maiores com mais confiança e menos medo. Agora que você já tem essas ferramentas para enfrentar a aversão à perda, é hora de refletir. Qual decisão você vai tomar hoje para deixar o medo de lado e começar a viver com mais coragem e liberdade? A verdade é que a vida é feita de escolhas. E sim, algumas vão dar certo, outras não. Mas o que mais machuca não é o que você perdeu, é o que você nunca viveu por medo de perder. A pergunta que fica é: você vai continuar deixando o medo de perder guiar as suas decisões? Ou vai começar a escolher com consciência, coragem e visão de futuro? Comenta aqui embaixo, em qual área da sua vida você sente que a aversão à perda mais te trava hoje? E se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e, é claro, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não sai daqui sem assistir os 2 vídeos que estão aqui no final. Um sobre gatilhos mentais para entender outros comportamentos invisíveis que nos influenciam e o outro é sobre autossabotagem para você aprender a parar de sabotar nas pequenas e grandes escolhas da sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.